Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui no nosso podcast The Tree Durf. Eu me chamo Juninho Kleber? Tadeu. e hoje nós temos uma visita ilustre da nossa amiga e também nossa Mona, né? Mona Lisa. Tudo bem, Mona? Tudo jóia. Seja bem-vindo, Mona. Obrigada, gente. Prazer. Pra quem não conhece, a Mona é filha do nosso querido Nelson Nedes. Mona, eu queria te perguntar, como que era ser filha desse cantor maravilhoso que tivemos aqui no Brasil? Olha, é muito legal. Hoje, eu acho que eu tenho mais noção do que quando eu era criança, que era naquele, né, no fervor da coisa, que ele era bem famoso, então ele viajava muito. A gente tinha uma ausência física, né, do nosso pai. A gente foi muito criado ou com um tio, ou fui criado um pouco com meus avós também, babá, sabe? E aí, mas ele ligava pra gente todo dia, tipo, 7h30 da noite ele ligava pra gente. E era muito caro naquela época a ligação internacional. Não sei nem como é que. Acho que quase todo o salário dele lá que ele recebia no show ia pra ligação. Mas ele nunca deixou. A gente nunca foi nas turnês com ele, porque ele viajava 8 meses por ano. E também porque ele queria que a gente tivesse raiz, né? Então, tipo, ter escola, amiguinho, criança normal, né? E aí eu nunca fui. Então, assim, eu sabia que ele era famoso, porque quando ele ia buscar a gente na escola ou levar, sempre juntava amiguinho, né, em volta do carro e tal. E ele nem dirigia, ele usava motorista, porque ele era chique. E aí, uma das coisas, assim, que eu lembro, assim, que ele ensinou pra gente, que acho que todo pai, toda filha e toda família deve respeitar é o seguinte: meu pai, ele veio, né, ele foi muito pobre, morava na roça, sabe, lá em Ubá, e aí ele ficou muito famoso, muito rico, né, e a gente, meus irmãos, a gente era tipo assim, patricinha, playboy, sabe, filhinho de papai, mimado pra caramba, mas ele nunca fez a gente ser soberbo por conta disso. Então ele sempre falava assim, olha, qualquer pessoa que esteja na escola limpando o pátio, fazendo qualquer coisa, você vai olhar no olho dessa pessoa e vai cumprimentar. Ou porque todos nós merecemos que todos nós merecemos. Gente, deu uma. Desconcentrei aqui. Bom. Porque todos nós merecemos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Porque a gente não deve nada pra ninguém nem pro mundo. A única coisa que realmente a gente deve é a educação. Então, assim, a galera falava assim: nossa, mano, a Mona, ela come presunto e não, ela come peito de peru e arrota presunto. Porque o pessoal fala assim, ai, fulano come presunto e arrota peito de peru. E era eu, minha irmã e meu irmão. Aí hoje eu acho isso incrível. Na época eu não sabia, era a minha educação, né? Aí eu acho isso incrível, assim, porque ele não fez a gente ser soberbo, né? Isso, você se tornou uma pessoa melhor com esses ensinamentos, né? Sim, Porque sim. Eu lembro. Ele, assim, o que eu conheço do Nelson Ned, eu conheço o pai Nelson Ned, né? Eu não conheço muito o artista. Quer dizer, hoje eu vou te dizer que eu não conheço, porque depois que ele faleceu, a gente começou a ter que mexer com inventário, essas coisas. E aí tem que saber muito da história dele e tal. Daí a gente ficava, nossa, meu. Você sabe que há pouco tempo que eu falei assim, meu, ele era muito famoso, meu pai. Ele era muito querido. Até hoje, quando alguém fala, sabe de quem que ela é filha? Do Nelson Ned. Não tem uma pessoa que não saiba quem é. Porque o nome dele também ficou muito. É muito famoso, eu não sei explicar, sabe? Muito forte. Presença. Isso. E ao mesmo tempo ele foi um super pai, assim, mesmo nas ausências. Ele deu trabalho, né, gente? Porque artista, ele usou drogas, bebia, adorava andar armado. aquele papo que ele era que tinha bastante mulheres, era verdade?
total verdade. Meu pai... Ó, eu não sou filha da mesma mãe que meus irmãos. E o meu pai não casou com minha mãe. Foi só uma fé que eles tiveram entre o casamento dele com a mãe dos meus irmãos. Aí veio eu, aí depois veio minha irmã. Aí depois ele casou de novo. Mas ele nunca foi fiel. E eu não gostava da minha madrasta. Então eu até apoiava ele quando eu podia, apoiava ele pra chifrar ela. Nas fugitivas, ele ia fugindo. Pai, pode. Eu era ruim, gente. Ai, me vergonha. Mas aí, depois que ele se converteu, ele ficou muito bonzinho, cara. Eu sempre falo que eu já falava que eu tinha 2 pais. Um de dia e um de noite. O de dia era aquele pai bacana e tal. E ele dormia muito, né? Então ele acordava umas 2, 3 da tarde. Aí a gente chegava do colégio, a gente jantava e tal. Só que à noite ele bebia. E quando ele bebia e cheirava, que na época eu não sabia que ele cheirava, ele ficava muito violento. Muito, muito. Aí a minha madrasta, ela falava... Ela não gostava da gente também. Coisa de madrasta, sei lá. Ela falava que a gente tinha feito alguma coisa, aprontado com ela, né? Inventava. Fazia a nossa caveira. Essa a linguagem certa. E aí, à noite, ele, ficava muito violento. Aí ele queria bater na gente. A gente foi muito agredido verbalmente. Meu pai, ele não tinha limite. No dia seguinte, ele pedia 68 mil perdões, chorava. Falava que nunca mais ia beber. Aí, quando ele bebia, era a mesma coisa. Então, eu falava que eu tinha 2 pais, né? Um de noite e um de dia. O de noite era o bruxo, assim. E aí, quando ele se converteu, não. Aí ficou tudo o mesmo pai, sabe? Só o pai de dia. Só o pai do dia. Mas ele se converteu pra... Como assim, converteu? Vamos lá. Converter é quando você... Ai, gente, ele virou evangélico. Ele acreditou na Bíblia. Como ele foi para a igreja, assim, para a Bíblia, ele teve 2 fases de crente. A primeira que foi o livro dele, que é o... Livro não, Jesus. O LP dele, que é o Poder da Fé, volume 1. Eu era muito criancinha, porque ele perdeu uma visão, porque o nosso tipo de nanismo, ele dá miopia alta, e miopia alta dá descolamento de retina. Aí ele teve, naquela época, ele operou umas 3, 4 vezes, até nos Estados Unidos, mas não tinha lance de laser, como tem hoje, né? Então, ele perdeu uma visão, e aí ele falou que ele estava lá em Nova York, sei lá, passando, voltando do México, indo pro hotel, sei lá. Ele falou que ele viu, assim, escrito no muro, Jesus is the answer, que Jesus é a resposta. Daí ele falou que aquilo impactou ele. Aí o guitarrista dele era da igreja, aí levou ele tal. Mas aí ele depois descambou. Que tanto que eu conheci esse pai que era um do mal, é tudo bem, porque ele descambou. E aí a gente não foi criada em religião nenhuma, nem eu nem meus irmãos. Daí a gente... aí depois ele começou a beber muito, e aí eu saí de casa, minha irmã saiu de casa, meu irmão saiu de casa. Daí ele se sentiu muito só. E aí quando ele se sentiu muito só, ele falou, eu tenho que parar com essa loucura. Porque ele tava insuportável, sabe? Já não tinha mais à noite, pai de dia, pai de noite. Tinha pai de noite que era um monstro. Virava. Meu pai, cara, eu cheguei a ter, eu tinha medo dele e eu tinha um pouco de ódio também, sabe? Porque é ruim, né? Não tinha um apoio, assim. Você era criança nessa época? Adolescente. Uma fase bem ruim. Aí ele foi e voltou para Jesus. A minha irmã falou, tem até no jogo, depois vocês dão uma olhada. Minha irmã mandou para ele ler o Salmo 51, aí ele fala, né, que ele leu aquela passagem que Jesus falou assim, o Davi fala assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e coloca dentro de mim um espírito ajuizado, né, correto. E aí disso foi muito espiritual mesmo. Aí disso ele mudou, cara, da água pro vinho, assim. Ele ainda bebia um pouquinho, aí teve um dia que ele tava na piscina, ele me contou, né, eu morava com ele. Voltei a morar com ele, porque daí ele ficou um chuchu.
né, de Jesus, ele ficou um chuchuzão. Ele até ficou chato, tipo, tinha umas coisas, não pode fazer isso. Foi demais. Aí eu, pô, pai. Aí ele falou que sentiu uns romper, assim, umas quebradas de corrente, assim, tá, tá, tá. Ele sozinho na piscina, aí na hora ele falou assim, tô liberto, tô liberto. Aí ele falou que ele nunca mais botou uma gota de álcool. A droga ele já não usava mais. Foi desde a primeira vez que se converteu. E aí, E daí, tipo... Ai, gente, Quando ele se converteu... Então, aí quando ele se converteu, ele mudou mesmo. Por isso que chama converter, né? Sim. Ele era um Nelson Ned ególatra. Ele era o Boêmio. artista. Ele passou da água pro vinho. Boêmio. Vamos dizer. Aí virou o Nelson Ned pai. Sim. Foi a melhor coisa que Foi a melhor aconteceu na coisa, vida né? dele também. Né? Foi. Melhor coisa. Mona, você nasceu nesse berço, né? Esse berço de riqueza, de luxúria, de tentação, tudo isso. Mas assim, você hoje se vê, seu pai já não está mais com a gente aqui. Você hoje tem uma profissão, você hoje, o que você faz? Olha, eu me formei, eu sou fonoaudióloga, formada, fiz pós-graduação na Unifesp. Quando eu ia fazer o mestrado, o meu pai teve o AVC, daí ele ficou muito tempo na UTI, semi-UTI, depois do hospital, tudo no ar, assim, ele não tinha plano de saúde. Então, a grana que a gente tinha, que tinha um pouco de grana, porque o meu pai, ele era aquele cara que ele queria viver bem, então ele não guardava dinheiro, entendeu? Então, e ele, como acho que todo ser humano nunca ia achar que a voz dele ia falhar um dia. Aí, na verdade, falhou por causa do AVC, né? Ele ficou paralisado um tempão, o lado direito dele, e aí deu uma afetada nas cordas vocais. Isso já convertido? Já convertido. Já convertido. Aí o dinheiro que a gente tinha, a gente gastou com a saúde dele, né? E aí ele nunca mais voltou a trabalhar assim. Aí o que aconteceu foi que daí foi logo no ano da cota. Eu nem sabia que tinha cota, nem lembrava disso. Que foi em 2005, eu acho, não foi? Isso, foi isso mesmo. Aí uma amiga minha trabalhava nesse mundo corporativo, eu não sabia fazer nada. Falou, Mona, abriu uma vaga, você não quer? Era de telefonista, bilíngue, e eram 6 horas. E era uma grana boa e eu ia ter plano de saúde. Porque aí meu pai parou de pagar de todo mundo. Ele não tinha, mas nós tínhamos, né? Os filhos e a esposa dele. Entendi. Aí eu falei, pelo menos eu tenho um plano de saúde. Aí eu comecei a ir de empresa em empresa, eu trabalhei em grandes empresas famosas, assim, posso falar o nome? Porque ninguém tá me dando dinheiro pra isso. E até hoje eu tô pela cota, então eu tive que parar com a minha profissão porque eu tinha o patrocínio, né? Sim. Aí depois eu não tinha mais. E essa área da saúde, né, fono, medicina, físico, não é um estágio, por exemplo, administrativo que você ganha, entendeu? A gente não ganha nada, a gente ganha só experiência. E eu ainda queria seguir a carreira acadêmica, então aí eu ia fazer o mestrado, tudo federal, tem bolsa, tudo, mas aí não tinha o lance do plano de saúde, né? E você sabe que existem muitos tipos de nanismo, né? Sim, não sei se vocês sabem, são mais de 400, segundo o Dr. Baratella. Porém, o meu é um que dá deformidade óssea. E aí eu tô sempre me arrumando, sabe? Tipo o carro, você sempre oficina. Você sabe o nome do seu, não? Oi? Você lembra do nome do seu nanismo? Sim. Qual que é? Displasia espondilo-epifisária. Que a ponta do osso da gente é mal formada. Então, conforme a gente usa, a gente gasta rápido parece tipo corpo de atleta. Eu falo que o meu quadril, ele tem 90 anos, eu falo. Porque ele é novo, né? Eu sou nova, mas o quadril tem 90. Porque pra sentar, eu sou igual a velha da praça. Aí pra levantar, é horrível, gente. Fazer o quê, né? A idade chega pra todo mundo. Mas a minha perna, ela sempre foi além
né? Sempre foi mais velha. E aí é isso, daí tipo, aí eu sempre, e tem outras complicações também, né, das comorbidades, tudo. Então eu sempre precisava de médicos bons, né, porque aqui no Brasil eu acho muito engraçado, assim, cansei de ir em hospitais particulares, assim, e o cara olhava assim, o meu raio-x e ficava assim, ó, tipo, um monte de ponto de interrogação. Como eu já era descolada, né, já tava adulta e tal, aí eu falava assim, ó, moça, é o seguinte, eu tenho... tipo assim, a vez que eu nunca vou me esquecer, que ele ficou assim, ele falou pra mim, eu não sei o que eu faço com você. Eu falei, ó, é assim, desgasta aqui o meu ombro, tá doendo muito. Então, você faz assim, você me receita um anti-inflamatório, e aí eu falei pra ele, e ainda me dá uma tipóia e me deixa em casa uma semana. Porque eu trabalhava no banco e eu puxava aquelas gavetonas. Então deu uma inflamada, entendeu? Aí ele fez tudo que eu pedi. Você se autoatendeu. Ele só precisei do CRM dele. Aí, e era porque eu tava no banco. Então era Sul América, acho. Não era um hospital, que eu não vou falar os nomes, mas era um hospital, um bairro bom e um hospital bom. Sim. Daí eu pensei, cara, SUS então, mano, tipo, eles olham pra gente, fica até com medo, nem olha direito no olho. Fala assim, meu Deus, o que essa mulher veio fazer aqui? Aí eu lembro que teve uma vez que eu tava desempregada, aí eu fui no SUS, porque eu tava muito gripada. E eu acho que eu precisava de um atestado. E eu não tinha acabado de entrar no trabalho, alguma coisa assim. Eu não lembro. Eu sei que eu fui lá e já falei assim, moça, assim, ó, tenho sinusite, não sei o quê. Ela fez, porque que eles ficam, porque assim, como tem muitos tipos de nanismo, e a gente já é raro, né? Então, o meu tipo é mais raro ainda. Porque geralmente, quem tem displasia igual eu, já tem os seus próprios médicos, que era o que a gente tinha. Mas aí, quando você vai pra vida de verdade adulta, né? Real, você vira vida real, sai da bolha da Nedlândia, né? Exatamente. Aí tem que correr atrás, até hoje, assim, mas hoje, graças a Deus, por conta da internet e tudo, o pessoal já é mais safo, né, nas nossas Você sentiu dificuldades. muito o baque de, por exemplo, eu tô com meu pai ali me protegendo, me bancando, mas agora eu me vejo sozinha, eu me vejo, agora é por mim. Você Pelas teve minhas próprias pernas, né? você teve esse baque ou não? Tive. Ó, o meu pai, ele não deixava a gente nem pegar ônibus. Ele protetor. Muito protetor, muito. Então, e tinha motorista. E ele dava tinha o carro do vida chata, motorista hein, que a mano? gente. Nossa, que vidinha chata, meu Deus do E céu. aí, de repente, pô, você se vê assalariado, né? Com um plano que não é o top das galáxias, porque é cota, então é aquele plano enfermaria, né? Então, tipo, você se vê no mundo adulto, num país que não é um país rico, né? A gente é rico, mas aí é uma outra questão. Mas a gente não é rico politicamente, né? Socioeconomicamente. Então, é muito difícil. E aí não tem muito. A galera não é especializada na gente. A gente que é especializado e fica falando. Exatamente. Auto se Mas ó, uma das coisas que foi muito bom de eu estar na cota é que eu conheci a minha oftalmo e ela salvou meu olho. E deixa eu te perguntar, doutora- quantas cirurgias você tem? Tem alguma cirurgia? Tem alguma Tem coisa? várias cirurgias na perna, de correção. Quantas? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. Acho que umas 5 ou 6. Como não? Todas pelo fato do Isso, nanismo? isso ortopédico. Aí teve a do olho, que eu operei 3 vezes esse olho. Mas o olho é referente também à Ao displasia. nanismo. Ao nanismo. É. Que seria a mesma displasia, pegada isso aí. do seu pai também. Isso. Eu puxei coisas boas dele, mas ruins também. Porque os meus irmãos nem óculos usam, sabe? Mas a medicina tá mais avançada, você salvou o olho por isso? Ou porque o médico pegou precocemente? Não, tá muito avançada. Muito porque avançada. é meio que comum, eu não sabia. Miopia alta. Qualquer um pode nascer com grau de miopia alto, que aí por ter o grau de miopia alto, que descola a retina. E aí tem o laser hoje, né? Então, eu lembro, eu operei 3 vezes.
eu ficar acordada, porque você não pode dormir, sei lá, eles põem um negócio assim no seu olho, aí colocaram um negócio aqui melecado, acho que é pra não ficar vendo sangue, essas coisas. Mano, é horrível, foi acho que a pior cirurgia que eu... Porque você fica assim, mano, porque quando eu operei, tipo assim, de dor, né, os caras serraram meu osso, sabe? Eu tenho placa e tal. Mas aí eu tava dormindo, não sei de nada. Quando eu entrei de um jeito, acordei do outro. Esse do olho, não. Foi todo o processo, eu ali, Jesus. Operar de olho aberto? Porque eu tava lúcida, entendeu? Não sentia dor porque era anestesia local. Mas eu falava assim, gente, por que eu tenho que passar por isso que é muito ruim, sabe? Imagina, os caras mexendo no teu olho, você não sentindo nada, mas você também não podia relaxar. Não pode dormir. Aquela tensão, né? Eu lembro. Eu vou falar assim, e foi de dia ou de noite? Cara, quando eu operei de dia. Porque foi de emergência, assim, né? Eu tava com 90% da retina deslocada. É pressão ocular que fala, né, ou não? Não, eu tenho pressão ocular hoje. Não, se chama descolamento de retina mesmo. Descolamento de retina. E tem aí, depois eu tenho esse olho, ele é até menos grau que esse, só que a qualidade dele é muito ruim. Engraçado, né? Porque acho que operou 3 vezes. Ele é todo remendadinho lá Mas por o dentro. meu esquerdo também é pior do que o direito. O meu esquerdo eu não enxergo muito. O meu esquerdo enxerga é? melhor. Então a gente é igual. Pode ser, não? Gêmeos. Dizer que seu pai pulava aí. Vocês têm miopia também? Eu Miopia tenho. em cima Eu aqui, não né? tenho, eu não tenho graça. Então, você é sortudo, menino. Ainda bem, né? Fica novo ainda. Deixa eu pegar uma idade aqui. Deixa eu pegar uma idade aí. Daqui a pouco... Não, daqui a pouco... É o que eu falo. Tipo assim, o meu tipo de nanismo é igual ao atleta. O atleta ali não para de jogar bola novo. Por quê? Porque ele já estourou o joelho que ele tinha ali, já não existe mais. Né? O jogador de tênis tem dor aqui. Eu tenho dores de muito negócio de atleta. Por quê? Porque eu sou nova para ter essas dores de velho. Então, por isso que eu falo, eu tenho tanto, que eu não falo minha idade, não. Mas a minha perna tem 90. Entendeu? Eu sempre falo isso, pra galera entender. Geralmente é a metade da perna. Porque a galera não entende. Como eu sou muito assim, desenvolta, sociável, Muito sabe? ativa. Então, muito ativa. Daí o pessoal fica assim, mas por que você não tem dificuldade de andar? Eu falo, não, gente, é porque a minha perna é velha. Entendeu? É igual de velho. E aí quando eu sento, você viu, hoje em dia eu não consigo subir um degrau sem ajuda. Não consigo. Ou tem que ter corrimão, ou tem que ter a mão de alguém. Mas, Mona, isso tem tratamento ou não? Você vai ter que conviver isso até o resto da vida? Cara, tá muito desenvolvida, né? Mas como eu já sou uma mulher com nanismo adulta, pra mim não tem mais o que fazer. Mas eu acho que para as crianças que têm displasia igual a minha, é bem melhor. Eu acho que tá bem... Tem um tratamento. Porque você vê, hoje em dia tem um alongamento, e o alongamento, ele não serve só para você ficar grande. Ele serve para corrigir, né? Sim, sim. Então, o meu foi tipo martelada, né? Então não tem muito o que fazer hoje em dia, entendeu? Então o meu não tem tratamento assim, de dor. Aí fazer fortalecimento muscular, com físio, poupar o quanto mais eu posso poupar a perna, que eu era muito teimosa, eu andava muito. Quando eu fiz a pós lá na Escola Paulista de Medicina, então, tipo, lá são várias casinhas, fora o Hospital São Paulo, são várias casinhas de fono. Então, eu andava 3, 4 e eu parava o carro em frente à Atlética lá, que é dele, que era 4 quadras do hospital. Então, tipo, eu sempre andei muito, mas eu não tinha problema com isso, de andar, entendeu? Porque eu tava acostumada. A gente que tem esse tipo de nanismo, a gente acostuma com a dor. Então, o meu amigo era os anti-inflamatórios, entendeu? Eu sempre tava tomando um outro. E aí eu não tinha, só que aí teve uma hora que travou, aí eu tive que começar a fazer a cirurgia. Entendi. Mas minha primeira cirurgia, eu fiz na pré-adolescência e não era necessário, você acredita? E fiquei de gesso até aqui, ó, quase no peito, 4 meses no puto do verão. Todo mundo na piscina, eu E Mas quanto, aí- e quanto você mede?
Eu acho que eu meço 90 e pouquinhos. De verdade, eu não vou falar exatamente, mas 90, menos de 1 metro, gente. Pronto, tá melhor assim. Mas hoje, Mona, é assim, eu falo por mim, tá? Eu também tenho nanismo. A dificuldade do dia a dia Claro. nossa, que você encontra hoje nas ruas, nos bancos, no supermercado, assim, tem alguma dificuldade que você... Mais ou menos? Cara, olha, eu acho que meu pai sempre ensinou a gente a muito se virar. Porque a minha avó criou meu pai assim, ela falou pra mãe dela, né? Eu não vou criar um mundo pro meu filho, porque a mãe da minha avó tinha grana. A minha avó casou com meu avô, antigamente tinha esse negócio, aí ficava pobre. Mas aí quando meu pai nasceu, ela não sabia que meu pai tinha nanismo. Ela só veio a descobrir depois, porque o meu pai foi o primeiro filho. Começou a comparar com outras crianças que ele era pequeno. Daí ela falou, aí levou no médico e por incrível que pareça, o médico falou que ele tinha displasia espondiloepifisária. Olha que louco. Até hoje tem gente que não consegue fechar esse diagnóstico. E o cara, sabe usaço, né? Na época. Aí o meu pai não fez uma casa adaptada pra gente. A nossa casa tinha escada, degrau, banheiro alto. A única coisa que ele fez foi abaixar a torneira, que pra minha altura, assim, do chuveiro. Mas assim, cozinha normal, lavanderia normal, tudo normal. Então, por exemplo, eles até falavam no negócio da cota, eles falavam assim, é muito mais fácil contratar alguém com nanismo, porque você não precisa adaptar tanto. Porque a gente sabe se virar, né? Sim. Então, tipo, sei lá, hoje em dia tá tudo... eu trabalho lá onde eu trabalho, com a ergonomia, né? Ergonomia é o que assiste o funcionário a trabalhar da melhor forma possível. Se adapta. Você tem problema no olho, a gente vai pedir um monitor grande, sabe? Se você é surdo, a gente vai... Essas coisas. E aí hoje em dia eu sento, aí tenho o meu apoio de pé, tal, bonitinho, uma almofada nas costas. Mas, por exemplo, não tinha apoio de pé, eu viro o lixo e virou apoio de pé. Você entendeu? A gente é muito safo. Adaptava. Eu acho que todo mundo que tem nanismo é meio assim, safo. Então, e aí, por exemplo, você viu, eu consigo subir aqui. É que agora eu tô mais prejudicada, né? Digamos assim, por causa da idade, né? Vai gastando. Tipo, eu não usava muleta, hoje eu uso. Hoje, pra eu andar melhor, eu uso uma palmilha. Ortopédica lá, cara pra caramba. Parece tipo coisa da NASA, sabe? O jeito que você pisa, é mó legal. E aí dá menos dor também. Mas, por exemplo, a artrose não tem cura, né? É osso no osso. Então, o lance é fortalecer o músculo para diminuir o impacto, para não ter tanta dor. Mas eu tomo remédio todo dia pra dor. E você não faz fisioterapia, nada? Agora assim? eu não tô fazendo, por causa da pandemia, né? Uhum. Então, aí essas dificuldades, assim, tipo, no mercado, eu não tenho problema nenhum de pedir ajuda, sabe? Sim. Pega ali pra mim, nunca tive esse problema. A única coisa que me irritava muito, mas que hoje tá super bom, é que tinha o negócio de passar o cartão pra apertar a senha. Passa lá em cima. Que era muito alto. Era alto, né? Aí o povo falava assim, fala sua senha que eu digito. Eu, não, né? Você entendeu? Aí o que tinha que fazer? Pegar um banquinho lá, não sei aonde, no escritório do mercado, pra eu subir, entendeu? Aí hoje em dia não, tem a maquininha lá, ela bota ali, né? E hoje em dia tem o caixa pra deficiente. E agora, com a pandemia, tudo meu é online. Tudo meu. Eu faço compra online, já pago, o cara só entrega, sabe? Daí eu preciso de ajuda pra subir pra minha casa e os meninos que trabalham lá no meu prédio me ajudam e aí, tipo, aí em casa eu me viro, porque minha casa é cheia de escadinha, ou banquinho, é a casa dos banquinhos. Mas é porque a gente se vira muito assim, né? Então, agora assim, agora esses dias eu comecei a usar cadeira de roda para percursos longos. Tipo shopping. Longos tipo, juro. Sabe, você viu onde eu moro? Sim, sim. Você viu que eu moro perto de um hospital? Sim.
Pra mim ali já virou longe. Pra eu ir ali, agora eu já tenho que ir de cadeira. Então, agora eu tô sentindo esse negócio do chão, que você falou da calçada. E eu lembro que quando eu tive artrose, eu precisei usar as duas muletas e eu não sabia andar. Você tem que aprender a andar de muleta, né? Você não nasce sabendo andar de muleta. Não nasce nem sabendo andar, quanto mais de muleta. Exato. E aí a minha físio era atrás da minha casa. Só que a rua da minha físio é cheia de degrau, todo desigual, porque é uma ladeira na Barata Ribeiro ali, é uma ladeirona. Então, tipo assim, eu não conseguia descer com a muleta. Aí eu lembro que tipo, uma senhora que me ajudou, cara, porque pra mim era muito novo aquilo. Eu falei, gente, como que alguém vive nessa cidade de cadeira de roda e muleta? Porque é muito louco isso, né? Você só vai, quando você passa pelo lance, aí que você realmente tem empatia. Porque essa coisa que eu falo assim, nossa, eu sei o que você tá passando. Não, você não sabe. Né? Tudo bem, passa. você pode até se comover, que nem, sei lá, eu não sei o que uma criança na África passa, né? Nunca passei fome, não sei o que é passar fome. Mas eu posso ter compaixão daquilo. Agora, empatia é uma coisa que só quando, mano... Exatamente. Né? Quando a gente Por exemplo, vive. eu tinha uma dificuldade no transporte público. Eu super também. Mas eu tinha carro. Então. E agora eu não tenho carro. Aí o que eu faço? Tenho o Atende aqui em São Paulo, que é uma benção. Você usa ele? Uso. De porta a porta, é uma van. Os motoristas são uns fofos. Assim, eu me sinto quando eu chego nos lugares, a Xuxa descendo na nave. Que o negócio desce assim. E ele fica assim, pi, pi, pi. Aí vai até o chão, aí eu saio andando. Porque é pra cadeirante também, né? Sim. É pra todo tipo de deficiência física. Aí eu fico assim, tchau, amiguinhos, quando eu vou embora, que ele vai pi, 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 subindo. Porque não dá pra... Não tem uma outra forma de entrar na van sem ser por esse elevadorzinho. Aí eu adoro, eu me amarro. Mas eu acho muito... E não tem em outros estados, sabia? Do Brasil. E quem te oferece isso hoje é a prefeitura. Prefeitura. Bacana. Eu fico muito feliz com isso. Até uma amiga minha teve um AVC, ela usou por algum tempo. Porque às vezes, eu via muito, né? O Atende quando eu tinha carro. E eu ficava assim, isso aí não funciona. Sabe assim? Que era só para inglês ver. Não, eu achava que coisa do Brasil mesmo, sabe? Tinha um ali, mas não, funciona e é bonitinho. Eles deixam na porta, no horário. Como você liga? Não, você tem que fazer um laudo mostrando que você é quase inválido. Isso é ruim. Por exemplo, talvez vocês não talvez você sim, mas vocês dois talvez não passariam no Atende. Tem que comprovar a necessidade. Isso, porque não pode andar muito. E eu realmente não andava, né? Quando eu comecei a usar o Atende, eu não tava de muleta ainda. Entendeu? Mas eu já tinha muita dificuldade. Porque assim, ônibus. Mano, o degrau, gente, perto de vocês eu sou pequena. O ônibus é uma escalada pra mim. É praticamente uma escalada. Eu não consigo. É escalada, eu não consigo também. Sabe como quando eu comecei a de ônibus, que os caras faziam? Primeiro que eu pegava aqueles ônibusinhos, aqueles menorzinhos, que fica o trocador na frente e... As minivan, micro-ônibus. Não, era isso, mas é um ônibus menor. Sim. Por quê? Porque esse ônibus menor, o primeiro degrau não era tão alto, sabe? Mas aí tudo bem, mas sabe o que os caras faziam? Eles me sentiam um saco de batata. O cara descia, né, da coisa, me pegava assim e me botava lá dentro do ônibus. Aí depois me tirava. É engraçado, assim, é engraçado, mas eu imagino como que é. E porque nessa época eles não eram, não eram nem treinados, eu nem sei se eles são. Porque hoje teve uma vez que eu fui pegar esse busão de cadeira de roda, quer fazer igual do Atende, pra eu descer, porque quando desce você só entra assim. Isso serve até para idoso. Sim, sim. Aí o cara fala assim, não, você não tem cadeira de roda, eu não vou descer. Sabe? Eu falo, gente, que ignorância, cara. Porque eu acho que uma coisa que falta muito no nosso país, assim, é educação, né? Educação não no sentido de xingar, de se educar. Porque se você vem desde criança, sabendo que tem pessoas diferentes de você, que tem
outras dificuldades, como, por exemplo, eu só percebi a dificuldade da muleta quando eu tive que usar a muleta, né? Pra gente que não enxerga, e pra idoso, né? Porque idoso como que eu falo assim? É o tesouro de uma nação, né? Então, só que o brasileiro, cara, ele não tá nem aí pro idoso. Você acha Ele não que tá nem aí pra gente que é assim. Você acha que falta conhecimento? Ou nas escolas, ou do nosso Eu governante? acho que falta. Porque a gente se É pega hoje... educação mesmo, Então, sabe? se pega hoje, assim, pouca gente sabe que nanismo é uma deficiência. Entendeu? As pessoas Tem gente que hoje- não acha que é, sabia? Verdade, não verdade. Tem é. muita gente que fala assim, Tem gente que acha que é só uma ah, pessoa pequena. isso, Isso. fala assim, você é só Você pequeno. não, tem, você não é deficiente. É. Nossa, eu ouço isso. Por que você tá Dá na fila? ódio. Não é que eu quero ser, moça, eu não quero ser deficiente. Mas eu sou, entendeu? Eu não quero, parece que eu quero ser, sabe? Uhum. Mas assim, pelo que eu tô vendo, você se adapta bem a essas situações, assim, sim, tipo de sim. diversidade. Já briguei muito, já. Já? Já. Normal. Muitas discussões, então. Já xinguei, Ah, é que assim, né, cara? A galera é folgada, né? Você tá lá andando na tua, vem a pessoa do nada e te dá um pedala, Robinho. Já Tipo, aconteceu olha com que- você isso? Já. Olha que invasivo. Fora que assim, eu tô andando, a pessoa quer tirar foto. Negócio de tirar foto, gente, eu brigo até hoje. Porque, mano, eu não sou atração turística. Eu não sou um ET. Falei pra eles, mano, vai na ACD, você vai ver um Mas monte igual eu. Isso é uma falta de respeito, saco. né? Aí eles pedem essa foto. Eles Você não acha pedem, não, eles tiram Ah, eles tiram? Já escondido. chegam e tiram? Só que eu já sou mais esperta. Mas, por exemplo, já aconteceu alguém de pedir pra tirar uma foto com você por você ser filha do Nelson Nets? Não. Não mesmo. Não? Assim, não. Assim, tem assim, quando, a galera que eu trabalho, aí a galera lá do lixo lá, que recolhe lixo. Ah, posso tirar uma foto com você? Tudo bem, mas assim, na rua, não. Por isso que eles tiram escondido. Entendeu? Só que eu sempre, ou eu ou alguém que tá perto de mim se liga que a pessoa... Porque assim, se você ficar muito no celular assim, ó, mano, já sabe que a pessoa tá tirando Eu foto. já briguei com isso. Não é? Aí eu vou toda... Hoje eu tô educada, porque antes eu não ia educada, não. Aí eu falo assim, a última vez foi assim. Eu tava indo pro meu trabalho, atravessando a rua. Aí o menino que trabalha lá no meu prédio, ele olhou assim, aí ele falou, mano, eu acho que aquela senhora tá tirando foto de você. Eu, vá. Aí eu, quando eu olhei, aí eu percebi que ela tava, né? Daí eu fui até ela, falei assim, moça, eu sei que a senhora tá tirando foto de mim, eu posso ver esse celular? Ela, não tô tirando foto não, tô aqui. Aí eu falei assim, então tá, você não tá tirando, então posso ver o seu celular? Aí ela, não, porque eu tenho que me dar um áudio. Eu falei, você não tem que mandar nada. Eu só tem que me deixar ver o seu celular. Falei assim mesmo pra ela. Aí ela, Aí quando eu vi, tipo, 5 fotos minhas. Aí eu falei, mano, por que isso? Ela, porque eu achei bonitinho. Eu falei, mano, eu não sou boneca. Não sou atração. Para! Eu falei pra ele, para de fazer isso com as pessoas que são diferentes, porque você intimida a gente a sair na rua. Você deixa a gente podado, com medo, com vergonha, Eu né? não vou passar naquele local. Se sentindo inferior. Aí ela, não sabia, desculpa. Eu falei, pô, não sabia. Minha senhora, eu falei pra ela assim, alguém tira foto da senhora, assim, do nada? Ela falou, não. Eu falei, então você não sabia. Não é seu direito. Meu direito de imagem é meu. Aí ela, não, tá bom. Mas você tá ligado que eu devo estar em muitos celulares, porque não dá pra gente também ter... Então, mas nem todo mundo tem essa visão que você tem. Tem pessoas que vai pra casa, vai chorar e a depressão vem, então assim... E esse dia eu fui tomar um café com a minha chefe e eu comecei a chorar. Daí veio uma outra pequena, minha amiga, Paty, e aí ela falou assim, Mona, por que você tá assim? Eu falei assim, mano, porque eu tô cansada. Tem dias que a gente cansa. Ela assim, mas você não pode ser assim, você tem que ser forte. Eu falei, eu não tenho que ser nada, Paty. Falei pra ela, amiga, as guerreiras sangram também. Sim. Tem dia de choro. Hoje eu tô, porque, cara, você pensa assim, né, o mundo tá do jeito que tá, super avançado. E ainda o povo ainda Mona, tem essa coisa da pré-história, né? De tirar eu tenho 38 foto. anos, Mona. Eu nunca vi uma campanha falando de nanismo. Mas como assim? verdade. Eu nunca vi, assim,
prefeitura, ao governo federal, falando do dinamismo, deficiência, do que a gente passa. Não vê. O que a gente vê hoje é só palhaçada. Isso. Então, assim, eu vejo muito falta de conhecimento. Mas graças a Deus tá melhor, né? Não, sim, Mas, por exemplo, eu lembro que a minha irmã, coitada, a gente tava num barzinho, daí ela foi no banheiro, aí ela foi no banheiro de deficiente. Só que tinha gente. Aí ela ficou esperando. Aí saiu uma mulher de lá que não era deficiente. Aí a minha irmã falou assim, pô, mano, por que você não vai no banheiro do lado, aqui é de deficiente? Aí sabe o que a mulher falou? Mas você não é deficiente, você não é assim, que é aquele símbolo da cadeira. Da cadeira de rodas, você não é cadeirante. Aí, então, tem isso, que nem a pessoa fala, mas você é deficiente, Mona? Eu sou, gente, ué. Tudo que você precisar de ajuda, dificuldade de locomoção, é uma deficiência, não é? Foi muito focado, né? A deficiência mesmo foi muito focado na figura cadeirante, né? Na figura. Aí todo mundo pensa que só cadeirante. Agora, graças a Deus, tem o entendeu? deficiente visual, Sim. o auditivo, que melhorou. Agora, e eu acho que a gente está crescendo. Aqui, por exemplo, eu acho que não tem nenhum pequeno na política, né? Assim. É um ponto. Não tem, Mas também, quando tem, eu não a gente consigo não tem votar. não tem O uma que o bandeira. cara tem pra me oferecer? Eu não vou Exatamente. votar nele só porque ele é pequeno, você entende? Sim, tem que ter uma bandeira, tem que ter um ideal. Só que assim, a gente não tem uma representatividade. Não tem ninguém que representa a classe nanismo hoje no Brasil. Nem na parte do jornalismo, que é tão verdade. forte, nossa. Apesar que tem um pequeno que trabalhava no Estadão, que uma amiga minha falou que, mas faz tempo, tá? Porque sempre quando alguém vê um pequeno, a maioria dos meus amigos não são pequenos, então sempre quando alguém vê um pequeno, lembra de mim e fala, fulano, trabalha, sabe? Aí fala, tá bom, vai, deixa. É o que eu falo, vou voltar um pouco antes. O nanismo ficou conhecido no mundo, ou no Brasil, pelo seu pai. É verdade. Até então as pessoas não conheciam. Então assim, respeitado, admirado pelo seu pai. E assim, né? O meu pai, ele ensinou uma coisa muito, muito incrível pra gente também, né? Os ensinamentos dele. Ele falava assim, nunca trafique com a sua altura, minha filha. Pra mim, nunca trafique. Você tem que ter o seu talento. Ele falava, você é fonoaudiólogo. Você não é a anã que sabe assim, você não você não tem nanismo. Não, você tem nanismo, mas não é isso que vai te fazer de ganhar dinheiro. Exatamente. Porque a pessoa, é o que a gente estava falando, do humor. A minha irmã fez curso de palhaço, ela tem nanismo, fez curso de palhaço, trabalhou muito. Até hoje ela faz peças assim, que é porque ela é muito. Sabe aquele timing da comédia? Ela é rápida. E ela também já fez dramas, tudo. E aí ela fala, gente, é um lance da pessoa ser engraçado, ser atriz. Não assim, porque não sei se vocês já viram, eu não conhecia muito os pequenos, né? Eu comecei a conhecer, acho que era Orkut, que tinha negócio de grupo. Não sei se era Orkut ou Facebook. Era Orkut. Era Orkut, né? Aí tinha lá um grupo, comunidade, sei. Aí um baixinho me colocou lá e tal. Aí eu vi assim, por exemplo, alguém falava assim, gente, estão procurando pessoas que nem a gente, vou mandar aqui para fazer uma ponta numa novela, ou então para fazer um programa de TV. Aí tava assim, procura-se anões, não sei o que. Eu falei assim, gente, mas não é ator? Não precisa ser ator? Não, só basta ter nanismo. Eu, pô, gente, aí vocês... Entendeu? Eles não estão interessados no artista. Que nem o meu pai, ele cantava bem. Ele não era um cara que cantava, ele, tipo, desenvolto, porque ele tinha nanismo. Não, ele tinha uma vozeirona grande, né? Um vozeirão. E aí isso eu acho lindo, assim. Porque até hoje, o meu pai, ele é o cantor Nelson Ned, o pequeno gigante da canção. Não tem aquela assim... O cantor anão, não tem. Meu pai não veio com esse título, graças a Deus. Então eu vim muito disso, assim, porque assim, eu tenho nanismo, eu tenho que me cuidar. Mas o nanismo pra mim, ele não é problema, nunca foi. Os problemas que eu tive eram muito mais emocionais, pelo meu pai, essa instabilidade, né, de
ser drogado, eu não fui criada com a minha mãe e tudo. Isso muito mais me incomodava do que o nanismo. Hoje eu acho até uma bênção ter nanismo, sabe por quê? Porque é um jeito que a gente tem de mostrar para o mundo que não é só aqui, sabe? Que é aqui, que é tipo, que é a nossa alma que vale. E não só a alma do nanismo, da pessoa com nanismo, mas a alma do grande, do gigante, do forte, que a galera fica lá se matando na academia, isso aqui vai envelhecer, gente. Terra come. Né? E aí, o que importa é o que tá dentro, né? E assim, tem as dificuldades, tem dor, tem essas coisas que eu acho assim, que eu acho que a gente precisaria de uma educação melhor. Porque acho que tendo uma educação melhor, a gente teria um transporte melhor, entendeu? E a gente teria calçadas melhores, sabe? Eu acho que tudo é educação, cara. Sim. Aí depende da gente, quando eu for votar nas pessoas corretas, Não que é? realmente vai trazer isso pra gente, né? Eu não tenho muita fé mais no Brasil, politicamente dizendo, não. Mas eu falo assim, né? Eu nunca fui ativista de nada. Sim. Eu sempre fui só de Jesus, assim. Tipo, se eu tiver que levantar uma bandeira, a minha bandeira é o Evangelho de Jesus. Agora, eu gosto muito, hoje em dia eu levanto a bandeira, eu falo que eu sou nanista. Nanista, por quê? Porque por causa das crianças, sabe? Que eu acho que elas estão aí e é o futuro, elas estão pro futuro. Então, que seja muito leve para elas, como Sim. foi para mim. Sim. Eu sei que teve gente que sofreu muito, porque tem o lance socioeconômico. Pô, eu era filha, eu era rica e o meu pai era famoso. Tipo, duas coisas muito raras de se acontecer. E rica, né? Não sei quem falou outro dia pra mim. Ah, mas meu pai também era rico. Eu falei, mas gente, você não tá entendendo. Não era rico. Meu pai ganhava em dólar e gastava em cruzeiro. A gente era milionário, a gente não era rico, entendeu? Então, mesmo assim, e foi muito legal, porque meu pai, ele fez ser legal ter nanismo, sabe? E acho que é isso que as crianças... Por exemplo, hoje eu tenho o Lucas, que é o filhinho... Acho que eu te mostrei. Não foi pra você. Não, que é não. gêmeos, um é pequeno e o outro é normal. Falo normal, não é preconceito não. Estatura, uma estatura normal. Que mediana. é o Pedro e o Lucas. Aí o Lucas tem nanismo. E o Lucas, ele tá com 8 aninhos. Então ele, né, tá se descobrindo na vida agora. E sabe qual a referência dele? Meu pai. Ele falou, quando eu crescer, eu vou ser igual o Nelson Ned, um cantor famoso. É muito fofo, Legal, né? legal. E aí, por que ele soube? Por causa da gente, que a gente tá lá, eu sou do Somos Todos Gigantes, né? Da galera do Somos Todos Gigantes, aí tem o Instituto, eu sou uma das fundadoras. Daí a gente tem, na quarta-feira, o Momento WIN, que chama, que é o Momento Instituto, para as crianças e para as mães. Então, o que eu falo, eu acho que eu já tive que sofrer tudo. Eu não vou mais lutar por mim, vou lutar por eles, Legal. entendeu? São, tipo, meus irmãozinhos, porque eu não tenho filhos, nem quero ter, nunca quis. Queria fazer que nem essa família aí que adota coisa, mas tem que ter dinheiro, né, gente? Uma coisa que hoje em dia também não tem. Não. Mas se Deus quiser, eu vou ter. E os namorados? E os namorados? Você não falou dos namorados. Eu tô Você meio pegou alguém cegada. Não. Nenhum famosinho? Nada? Se eu já peguei, Já pegou alguma balada, alguma coisa assim? famoso nunca Tem peguei. certeza, mano? Tem certeza, Tem Mona? certeza, mano? Ô, Mona. Por quê? Não sei. Não tenho. Coloca aquela máquina da verdade, você. Gente, eu não sou uma moça, mulher, nunca fui namoradeira. Eu sempre fui muito na minha. Você não assim. puxou seu pai? Não. Ainda bem. Porque senão eu ia sofrer. Porque ó, se há uma coisa que eu acho chata de ter nanismo, é esse lance de relacionamento. Porque a galera é muito preconceituosa. Sim. É muito. Até entre as pessoas com nanismo, por eu ser muito pequena, entendeu? É um saco, cara. Isso eu acho chato. Porque a galera não olha a Mona Lisa, sabe? Ela olha a Mona Lisa que tem nanismo, sabe? E aí tem... Porque assim, como a gente não gosta, e eu já tomei pedala, como tem muita galera com nanismo que trabalha na TV e que ninguém sabe o nome, sabe, né? Quando eles são assistentes de palco, é o anão.
ele Sim, não tem um sim, nome. Sim. Gente, tipo, desidentifica a pessoa com nanismo. E daí é vergonhoso para um cara ter uma mina tipo eu, um cara normal. E às vezes, e os caras com nanismo, é a minha visão, tá? Eles têm um pouco desse preconceito também, que eles querem ter as minas grandes, Entendi. a maioria. Aí quando não, tem umas minas mais ou menos do tamanho dele, que eu sou muito humildinha, entendeu? Então eu sinto isso, mas graças a Deus eu não sofro com isso. Já sofri muito, já tomei pé na bunda, já namorei, já desnamorei, mas assim, hoje eu tô sossegada, tô sozinha, tô buscando a Deus, tô buscando santidade, Tá orando bastante. tô orando. Não, mas não tá procurando um Mas eu pretendente, quero, mas eu não, né? quero, eu quero casar, eu nunca casei, eu quero Depois desse casar. podcast Depois vai vir bastante. Vai vir bastante pretendente. Aí sim, ó. Ô, Mona, eu me pego muito hoje, assim, tipo, essas mães de primeira viagem, por exemplo, que descobrem que vai ter um filho com nanismo. O que você diz pra elas, assim? Então, lá no Momento tinha até uma moça que acho que é Rafaela, tá com 4 mesezinhos de gestação. Cara, o que eu falo pra ela é que é uma bênção. Ela foi abençoada de estar gerando um ser humano com nanismo. E aí ela falou assim, aí os olhinhos dela até brilharam, né? Por quê? Porque, tipo, eu tenho uma amigona minha, uma das minhas melhores amigas lá do Rio, a filhinha dela tem Down. E quando ela descobriu que ela tinha Down, tinha aquela opção de abortar ou não, ela quis ter, a Gigi é um amor. E ela falou que eu fui uma das únicas pessoas que falei, meu, que legal que a tua filha tem Down e você quer. Que a mulher assim, nossa, você não merecia isso. Porque quando você gera alguma criança, eu nunca gerei, mas pelo que eu vejo, assim, com qualquer probleminha, né, que seja assim, tipo, diferente, é um fardo, sabe? É tipo, é o karma, é a cruz da pessoa. E não é, cara. Porque a gente só é pequeno. E eu ainda tenho minhas deformidades, mas mesmo assim eu danço, né, eu sou feliz, cara. Intelecto maravilhoso. Tipo, Então, intelecto tipo, fora do normal. não é? E aí, se também não for muito inteligente, tudo bem também. Não, eu quero dizer assim, porque as pessoas hoje, por exemplo, eu falo por mim, assim, eu sempre vou falar por mim. Você tenta mostrar mais do que o que está do seu lado, que tem uma estatura maior. Porque então você tenta se... toda pessoa que é diferente, ela sempre tem que estar provando que ela é boa. Em tudo. Isso eu acho também muito chato. Por exemplo, eu sou fono, mas eu não sou contratada onde eu trabalho como fono. Eu sou contratada como assistente administrativo por causa da cota. O meu currículo não tem nada a ver com a cota. Mas eles me encaixam ali, você entendeu? Aí parece que assim, tipo, essa parte aqui é só de deficiente. Tipo, parece que a gente é uns merda. Departamento do deficiente. Eu só tô te contratando porque senão eu pago multa, sabe? Eles deixam isso bem claro. Então, mas a gente pode ser o que a gente quiser, né, cara? Então, é isso que eu falo pros pais. Porque é o que as mães, quando as minhas amigas que têm filho com nanismo, elas falam, meu, é isso aí, mano. É uma bênção ter. Porque no começo sempre deve ser ruim, né? A notícia chegar. Porque a pessoa não tá acostumada com esse mundo, né? Não tá preparado. Que nem a Gigi, que é Down, que eu tava falando. Melhores amigas em comum nossas, assim, tipo, que parecia que ela ia ter o bebê de Rosemary, sabe? Tipo, um demônio. Porque aí eu falo, gente, oi, né? Aí a Cris até falou, você foi a única. Aí eu pensei, será que é porque eu tenho nanismo? Só porque eu tenho deficiência? Não. É porque até por eu ser fono mesmo. Todo mundo é diferente, gente. Nós não somos iguais. Exato. Nós somos diferentes em tudo. Um olho é diferente do outro, uma orelha é diferente. Você entende? Eu não sei nem por que existe preconceito, porque a gente já é diferente dentro da gente. Exatamente. Né? E dentro da nossa família, você não é igual ao teu irmão, por mais gêmeos que você seja. Entendeu? Você é diferente, você é um ser, você. Não é? Eu sou um ser, eu. E é muito individual. E o que é legal é que a gente, tipo, quer se relacionar, né? O relacionar é bom. Então,
qual que é o problema, cara, de você ter um filho com nanismo? Eu falo isso, eu falo assim, mano, você vai ver, cara, você foi escolhida por Deus, eu sempre falo isso. Mas não aquela coisa assim, nossa, você foi escolhido como se fosse um peso, sabe? Nossa, tipo, você é tipo um anjo, porque vai ter uma filha, sabe? Não, nada disso. Deus te Mas de escolheu. ser legal mesmo, sabe? De ser legal. Porque é uma escolha. Meu pai é o único. Se não fosse eu e meus irmãos, da família do meu pai, ele foi o primeiro filho com nanismo e o único. Meus avós não tinham nanismo, meus bisavós não tinham. Entendeu? Ninguém tinha nanismo e nem as minhas tias não têm nanismo. Os filhos das minhas tias não têm nanismo, meus primos não têm. Então, olha só. E o cara ainda foi um fenômeno, né? O mais ilustre de Ubá, o mais ilustre do Brasil naquela época. Né? Entendeu? Então você tá certa nesse ponto. E a internet não bombava naquele tempo, né? A internet não tinha Nem tinha existia, Facebook, não redes existia sociais. nem telefone direito. Tinha que tijolão, né? Na Tá época. falando do meu pai? É, do seu pai. Quando ele nasceu, né? Porque É. Não, quando ele nasceu, acho que nem telefone. Não tinha luz. Gente, ele morava na roça. Você faz parte do Somos Gigantes, né? Você falou, você é Somos uma todos uma gigantes. das representantes que você criou, você fez, você é um dos membros, você é a fundadora. Não, vamos é dizer. assim, ó. Não, eu sou uma das fundadoras do Instituto Nacional de Nanismo. Sim. O Instituto Nacional de Nanismo é um instituto que dentro dele tem o Somos Todos Gigantes, que é como se fosse, tipo assim, uma marca. É tudo igual, mas porque o Somos Todos Gigantes é o que tem o Instagram, é o que chama a atenção, é o que vende a camiseta, entendeu? Uhum. Aí, e eu conheci, ele já existia. Ah, Que era com as mães, que são geralmente as líderes, são as mães. sim. E aí tinha também muito preconceito com as pessoas com nanismo adulto. Falava assim, ela nem ela só é mãe. Ah, então assim, Tipo assim, O- ela não me representa, porque ela só é mãe, sabe? E ela eu é não mãe acho só de uma errado. pessoa com nanismo. Uma mãe Isso. A mãe é normal. uma com filho estatura normal. com nanismo. Isso. Tá. Não, tem de tudo hoje. Mas quem fundou, assim, quem começou, foi uma mãe, um casal, né? Vamos assim, que tem um filho com nanismo, que é o Biel. Que é o Biel do Somos Todos Gigantes. Que tudo começou assim, ele pra contar pro Biel que ele tinha nanismo, eles fizeram uma carta. E aí essa carta foi filmada, tipo assim, alguém filmou, ou os próprios pais, eu não lembro direito. E aí o que aconteceu? Eles fizeram um site do Somos Todos Gigantes, que tem todos os médicos que não vão ficar com dúvida da gente. Tem muita informação, por isso que essas mãezinhas que estão tipo 4, 5 meses de gestação, elas conhecem o Somos Todos Gigantes, porque quando você busca no Google, já vem o site e fala muita coisa. Não vou falar que fala tudo, mas fala muita coisa. Eu acho que é o único site assim, power, assim, que funciona no Brasil sobre nanismo. E aí esse vídeo parece que viralizou. E aí começou, Somos Todos Gigantes, e aí tipo, virou o instituto, na verdade. Mas eu falo que a gente é uma grande família. Porque desde pequena eu conheço gigante como o meu pai. Porque o meu pai era o pequeno gigante da canção. Então, essa palavra gigante pra mim, então eu estou na causa do Somos Todos Gigantes por causa dos gigantes, que são as crianças, entendeu? Eu acho que eu e a minha irmã somos pouco, o gigante Léo, somos poucos adultos, sabe? Tem mais os pais com estatura normal, que tem os filhinhos com nanismo. O que diferencia hoje uma pessoa com nanismo de uma pessoa sem nanismo? Diferencia? Característica, tamanho. Ah, cara, a gente não tem... Eu acho que é o tamanho. Porque a gente tem vários tipos, né? Então, eu acho que é mais... Eu acho que o nanismo, por exemplo, o meu é displasia espondilolifizária. O seu é o quê? A condroplasia. Eu acho que o que faz a gente unir é a baixa estatura. Sim. Entendeu? O nanismo é pela baixa estatura. Porque o que quer dizer nanismo? Baixa estatura. Entendeu? Então, tipo assim, a pessoa pode, sei lá, pode ser
Down. Se ela tem menos de 1,49, acho que é, né? 1,40 mulher e 1,45 homem. É. Se ela tem menos de 1,40, ela vai ter nanismo também, você entende? Entendo. Porque é o ser baixinho. Eu tenho uma menina lá onde eu trabalho, a Marina. Ela, cara, ela parece uma criança. Ela fala que ela tem o falso nanismo negativo. Sei lá como é que é, tem tanto nome, gente. Nanismo ou nanismo? Mas é um barato, porque ela, tipo, ela é perfeita, só que ela parece criança, Entendi. sabe? Mas é um tipo, entendeu? De nanismo, porque é isso, gente. A gente tá aqui pra colorir a vida. Rapaziada, espero que vocês gostem. Ó. Foi um prazer, Mona, estar com Obrigada, você aqui. gente. Prazer é meu. A gente conseguiu tirar você Falo de muito, casa. mas, gente, Tiramos você de casa, hein? Espero que aí. Maior correria, hein? Mó correria, pô. eu Essa tô com mulher- máscara aqui, tá, gente? Ó, Tá todo mundo com Tá todos com máscara aqui. máscara, tá todo E ela tá com tomando máscara. água. água. Aí outra Água. coisa, qual que é a vacina que você tomou? A vacina da Covid? Como é que chama mesmo o nome? Raça. AstraZeneca. AstraZeneca. É de Tomou... Oxford, da rainha. Então você tomou AstraZeneca e você, Tadeu? AstraZeneca também. E você, Kleber? AstraZeneca. Sou o único que... Tomou? Então Pfizer. Então, vamos ficando por aqui. Espero que vocês gostem. Entra lá no nosso canal, dá vários likes. Comece a seguir a gente no nosso Insta. Abraço e até a próxima. Valeu. segue lá, galera. Tudo de bom. Com vocês aí, nosso querido Nelson